Gente, eu sei que é um assunto muito rico, tem muito conteúdo e as pessoas têm muito o que compartilhar. E foi difícil até para mim reduzir o que eu ia compartilhar, mas é um tema que tem feito muito sentido para mim, desde que eu entrei na Avenue Code, tem sido algo muito trabalhado, e eu queria compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Dava, tranquilo, Ana, 2 horas. Se você visse minha versão 1 desse slide, dava umas 2 horas tranquilo. Mas eu queria compartilhar um pouco da minha experiência aqui como Avenue Coder, e um pouquinho de antes também, e de repente compartilhar alguns pontos que me ajudaram. E se eu puder ajudar uma pessoa nessa call, eu já vou ficar muito satisfeita. O meu objetivo hoje é justamente ajudar. Inclusive, eu estou desconstruindo a insegurança apresentando aqui na Career Week, tá? É uma primeira vez que eu faço alguma coisa do tipo. Estou muito nervosa, sim, não tenho medo de admitir, não. E espero dar o meu melhor aqui para vocês. Bom, quem é a Stephanie? Se você me chamar de Stephanie, eu vou achar que você está me dando uma bronca, tá? Inclusive, tem gente que ainda faz isso de propósito. Pode chamar de Sté, esse mesmo, o Fabrício mesmo. Pode chamar de Sté, meu privado está aberto, sempre que quiser trocar uma ideia. E falando brevemente, eu me formei em ADS em 2017, tá? Com muito sufoco, trabalhando em estágio, aquela correria de todo mundo que faz o TCC. Sou Avenue Coder desde julho de 2021. Eu sou o back-end Java, tá? Eu defendo sim a cultura do Java, vou continuar defendendo até eu morrer. Sou tia coruja, tá? Tenho uma sobrinha linda, maravilhosa, de 5 anos, que direto tá grudada comigo na câmera, e ela vai ser uma back-end no futuro. Sou Potterhead, convicta que a Corvinal é a melhor casa, e eu estou aberta a discussões, dependendo, mas pode ser que eu discorde de você. Para quem não conhece, Potterhead é o fandom do Harry Potter, tá? Eu sou fanática desde os 8 anos de idade. Cantora nas horas vagas, tem uma galerinha da Pantene, sabe? Que apoia muito meus shows diários ali no banho. E também sou super competitiva e amo jogar Gartic. Então, vocês podem me mandar os links, assim, aleatórios, que se eu tiver disponível, eu entro com certeza. Eu amo. E o mais recente fato sobre mim que eu descobri é que eu amo ajudar pessoas nas jornadas delas. Porque assim como eu fui muito ajudada, eu quero ajudar. Aquilo que era uma ferida para mim, hoje eu estou vendo que é meio que uma porta para poder ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo cenário. E um pouquinho mais a fundo da minha história. E vocês vão ver que eu podia trazer muita teoria, eu podia trazer conteúdo de livros e tudo mais, mas se eu puder compartilhar o que eu vivi, eu acho que eu tenho muito mais domínio daquilo que eu senti, daquilo que eu experimentei. E eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão se identificar pelo menos com alguns pontos. Então, eu quero que vocês coloquem no chat para mim. Faz sentido para mim. Eu tô compreendendo, para eu ir vendo que eu tô assim, passando minha mensagem com sucesso. Tá? Entrei na faculdade em 2015. Em 2015, eu já era, assim, completamente segura de mim, porque nenhum semestre eu já estava participando de processo seletivo da Microsoft, de Google, e eu não mirava abaixo, eu queria o que eu achava que lá em cima era lá em cima. Fazia entrevista em inglês, gravava vídeo, postava no YouTube em inglês, não tem mais disponível, isso foi apagado. Mas eu postava, eu era muito dona de mim, eu achava que não tem problema, o resto eu aprendo, o que importa é eu entrar num lugar muito bom. E eu consegui um estágio, numa empresa bem pequena, que eram só 3 desenvolvedores. Eu moro na Baixada Santista, é uma empresa daqui mesmo, pequenininha, era tipo o equipe, cada um fazia o seu na função de todo mundo e tá tudo certo. Mas eu falava assim, putz, eu queria algo mais diferente, queria ir mais longe. A galera que tá comigo, tudo trabalha na capital, por que eu não posso trabalhar na capital também? Aí comecei a mandar currículo, encontrei uma empresa argentina muito da hora, que aceitou fazer processo seletivo comigo, eu fui, subi, fiz, cheguei para um familiar meu que é da área, falei, e aí, o que você acha? Olha aqui, eu consegui, tal. Ele olhou para mim e falou assim, você subir para São Paulo? Tem certeza? Não acho que você consiga. Você não vai aguentar o ritmo, não. Isso daí não é para você. Eu tenho amigos que fazem isso há anos e não aguentam a rotina. Ainda mais que você vai estar fazendo faculdade. Como que você acha que você vai conseguir pegar ônibus 5 horas da manhã? Não, isso é completamente inviável. Eu, se fosse você, eu continuava ali, ó, onde você está, pelo menos que é garantido, você sabe que ele vai te efetivar depois. Aí eu parei ali e falei assim, foi aquele baque, né? Foi um choque. Eu falei assim, não.
Tá bom, tudo bem. Mas eu consigo. E eu admito que foi um pouquinho teimosia. Tipo assim, você falou que eu não consigo, agora eu vou, de propósito, eu vou conseguir e vou entrar. E é minha versão do passado, bem teimosa, né? Eu fui lá, consegui, entrei, stag, cafezinho, só podia fazer poucas horas por dia, eu ia lá, ficava mais, na desculpa de estar fazendo trabalho lá, mas na verdade estava trabalhando, estava estudando, eu comia e dormia na empresa, aprendi regra de negócio. O único ponto negativo sobre a empresa é que elas trabalhavam com uma ferramenta própria deles. Então, assim, eu não codava, eu não mexia com código. Lógica de programação estava, assim, baixíssima. Mas regra de negócio, eles trabalhavam com core bancário. Então, eu aprendi pra caramba, eu trabalhei com muita gente, eu aprendi muito relacionamento, eles me vendiam como estagiário, eles me botavam no cliente, no banco, para conversar com o pessoal, eles nem podiam saber que eu estava indo embora por conta da faculdade. Então, assim, eu não tinha medo de desafio, eu topava tudo mesmo, mas não era COBOL, não. Eles falavam que era Java, mas não era Java de verdade. Era uma ferramenta que encapsulava uns serviços, umas funções, e depois eu meio que ia ligando uma com a outra para sair o que o banco queria. Mais ou menos isso. Não era bem lógica, mas depois, se quiser, eu posso trazer em algum outro ponto, ou no chat eu explico mais como é que funcionava. O que aconteceu? Fui efetivada, feliz da vida, 6 meses. Eu falei, nossa, né? Eu estou, uau, estou a plenos vapores, quero mais desafios. O que eu quero de desafio? Abriu ali em 2018, né? Eles contrataram, ganharam um novo cliente do Canadá. Falei, é esse mesmo. Vamos botar o The Books on the Table, né, em prática, que não é à toa que a gente fica falando no banho. Então, vamos lá. Fui lá e comecei a encher o saco do pessoal. Eu quero projeto em inglês, quero projeto Canadá, quero projeto Canadá, quero projeto Canadá. Eles falam, você quer? Então tá bom. Então, a gente vai te dar esse projeto Canadá. Entrei, só que eu só estava acostumada a trabalhar em Waterfall, não conhecia Agile, não conhecia Scrum, tinha que trabalhar no horário do cliente canadense. Eu nunca tinha trabalhado home office na vida. Para mim, o home office era eu colocar o computador e tá certo. Se a pessoa está vendo que eu estou trabalhando ou não, eu estou fazendo, estou entregando, qual que é o problema? Era essa a visão que eu, super experiente, né, né, em 2 anos de carreira, eu achava que eu tinha. E ninguém me deu uma orientação, ninguém me passou um feedback. Cultura brasileira é muito diferente da cultura canadense, principalmente com horário, eles são muito rígidos. Então, assim, se você entrou, a reunião é 2:02, se você entrou 2:02, você já está atrasado. 2 minutos de atraso. 5 minutos, ele já pergunta, o que aconteceu? Você teve algum impedimento? Então, tem todos esses pontinhos. A minha equipe era, literalmente, 80% canadenses e o restante eram argentinos. E eles não falavam português, ninguém falava. Então, eu não tinha um ponto de apoio e um ponto de suporte. Mas até aí, eu estava disposta e eu estava aceitando como um desafio. O que começou a acontecer é que eu travava na hora da comunicação. Muitas vezes eu não entendia o que eles estavam falando. Eu percebia que eles já tinham um entrosamento muito bom. Eu fui vendida como uma especialista em empréstimos, e eu nunca tinha trabalhado com empréstimos no outro cliente que eu trabalhava. Eu tinha trabalhado com conta corrente, boleto e rewards. Então, assim, eles esperavam que eu tivesse uma posição para opinar para um projeto que estava sendo construído, e eu não fazia ideia do que eram empréstimos, de como funcionava o core bancário para isso, enfim. Aí eu ficava presa naquela, eu preciso mostrar que eu sei. Eles me venderam como essa profissional, então preciso mostrar que eu sei. E aí começou a crescer a parte da insegurança, de eu não sei, 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 eu não sei. E eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem me comunicar. Isso tudo eu aprendo tudo ao mesmo tempo, assim, não teve um treino, foi assim, vai e faz, entendeu? Chegou um momento em que o pessoal lá do RH, um manager lá em Simão da minha empresa, me chamou para conversar, ele veio para o Brasil para conversar comigo, sentou comigo na sala, eu bem plena, achando que estava tudo certo, ele falou, escuta, que foi esse pontinho aí, em abril de 2019, ele passou um feedback, ele falou, escuta, não tá dando, o que está acontecendo? O cliente não está satisfeito, você entrega, mas você não discute regra de negócio, você não sabe, você atrasa para todas as reuniões, você tem reunião que você entra, muda, sai calada, a gente não sabe seu posicionamento. Você está com dificuldade de trabalhar home office? Quando veio isso para mim, eu falei, meu Deus, ele acha que eu não trabalho. Ele acha que eu estou matando serviço. Mas eu não estou matando serviço. E aí eu comecei, assim, entrou aquela crise de, realmente, eu estou passando uma imagem muito ruim. A minha equipe inteira acha que eu estou matando serviço, então
Porque se levaram isso para ele, então quer dizer que todo mundo está reclamando. As pessoas não confiam em mim. E aí eu comecei a construir lentamente um monstrinho maravilhoso da insegurança ali, que eu fui alimentando com muito empenho da minha parte, muitos pensamentos negativos, muita... Chegou um momento que eu falei assim, olha, não tem como. Ah, e detalhe, depois desse feedback, eles falaram assim, olha, agora você precisa voltar para o office, nós queremos você aqui no horário do cliente do Canadá, mas aqui dentro do office, e nós queremos diariamente um relatório das coisas que você está fazendo, das tarefas que você está integrando, do que foi seu dia. Ou seja, ali me quebrou total. Que a pressão de você ter que falar de todos os dias, você ter que mostrar que foi produtiva e que você conseguiu fazer um bom trabalho e ainda mostrar que você não está perdida, porque eu não queria que eles desistissem de mim como profissional. Eu me considerava, assim, extremamente sortuda. Tudo isso, ainda fui efetivada, né? Vieram uns comentários assim, você não pode ser passada para pleno aqui dentro, não. Se você for passada para pleno sem mexer com código, já era. Esquece sua carreira. Você vai ficar mexendo com core bancário para o resto da sua vida. Mas não sei se é isso que eu quero para minha vida. Aí a Stephanie, essa que vos fala, né, super consciente, o que ela começou a fazer? Eu comecei a distribuir currículo adoidado para tudo quanto é empresa, para tudo quanto é consultoria, e a primeira que me apareceu na frente, que é aquelas consultorias em massa, uma cultura maravilhosíssima, como vocês devem imaginar, virou, falou assim, é você mesmo, a gente te dá o mesmo salário que você recebe, você vem para trabalhar para a gente, olha só, tem um adicional que você vai trabalhar 40 minutos da sua casa. Eu falei, meu Deus, eu vou aprender Java, vou aprender desenvolvimento. Perfeito. Fui, tchau, tchau, empresa argentina, entrei nessa consultoria brasileira. Aí, gente, olha, se arrependimento matasse, eu já estava 7 palmos debaixo da terra. Vou colocar algumas frases que eu fui ouvindo ao longo desses 2 anos. E eu quero que vocês coloquem se vocês já ouviram algo similar no chat. Só para vocês terem um contexto maior da experiência que era essa empresa. Vocês já ouviram algo parecido? Vocês já passaram por coisas similares? De assim, virarem para mim e falarem assim, ou você faz tudo, ou você faz tudo. Mas eu não conheço a tecnologia, eu nunca mexi com Quarkus, mas não importa, não tem ninguém que aprenda, caiu para esse time, você vai ter que fazer, você é a única desenvolvedora. Você quer que quem faça? Eu? O gerente falar assim para mim. Fala, beleza. Fui tomar um cafezinho, isso antes da pandemia, descer para tomar um cafezinho, que eu tava... Ele voltou e falou assim, quem que vai pagar pelos seus 30 minutos tomando café? Estudar? Quem que tá pagando? O meu cliente? Ou sou eu que vai sair do meu bolso? Quer que eu te pague café também? Já estou pagando seu tempo? Desse jeito. Então, é uma maravilha. Isso e os outros pontos ali, por conta de eu ser mulher, porque, gente, acontece, não é um mito, acontece sim, tá? Já tiveram seniors que fizeram assim na minha cara, falaram assim, você não fala, mulher não opina, você escuta o que eu tô falando e aprende comigo. E eu, beleza. O manager da conta virar para mim e falar assim, você me falaram que eu ia me arrepender de ter contratado mulher, sabia? Que mulher não coda. Ou até uma vez que eu fui na farmácia, quando eu voltei com essa colinha da farmácia, um manager do manager mandou me dar um feedback que não era para eu ir no shopping bater perna no horário do trabalho. E eu tinha ido à farmácia comprar um remédio. Mas é uns detalhezinhos assim que transformam a nossa experiência. E eu sei que assim, eu nunca fiz um curso técnico de código, além da faculdade, eu nunca tive formação, eu não tive bagagem nenhuma. O que eu aprendi era assim, coloca no colo e sai. E acabou. E por que eu estou fazendo daquele jeito? Não sei, literalmente. O Google disse. Ou assim, em um outro canto estava feito assim. Por quê? Não fazia ideia. Aí chegou um momento em que eu não aguentei mais. Eu falei assim, não dá, eu não suporto, tá ficando pior. O auge nessa empresa foi quando eu pedi um aumento de salário e eles quiseram me mudar para QA, né, para a parte de qualidade, sem falar comigo, sem saber se fazia sentido no meu contexto de carreira. Eu falei, não, gente, não tem como, eu sou desenvolvedora, eu quero continuar trabalhando com desenvolvimento. E aí eu ouvia coisas do tipo que eu não era boa comunicadora, que eu não sabia me expressar, por isso que eu não conseguia entregar no prazo que eles esperavam, que o cliente não conseguia entender o que eu estava querendo passar, que eles precisavam que eu fizesse mais, que eu fizesse mais, que eu fizesse mais, e que tudo isso eram problemas meus que eu tinha que lidar.
E sendo que eu trabalhava desde a conversa com o cliente até levar para a produção e testar e tudo mais, era tudo eu. Literalmente, era uma eu-equipe. Porque os outros membros da minha equipe, era justamente, eles lidavam com COBOL, eu estava trabalhando com um cliente que era um banco estatal, não vou citar nomes, mas todo mundo já deve imaginar qual cliente. Enfim, burocracia, tecnologia antiguíssima, tudo muito mal feito. Era assim, o pior cenário assim, do universo. Eu falei, cansei, não vou entregar currículo. E aí a gente chega... Ah, tá. Uns pontinhos sobre a insegurança, que deu uma mudadinha, que reduzir, deu uma mudadinha. Só para a gente lembrar, né, que a insegurança, ela não vai surgir do nada, conforme vocês viram na minha história, ela vai ter uma raiz, ela vai crescendo, vai virando um monstro enorme, e vocês podem imaginar qual que é a consequência disso, que é a famosa síndrome do impostor, burnout, todos esses pontos que a gente já conhece. Ela te deixa vulnerável, ela faz você se questionar sua capacidade, questionar quem você é, distorce a visão que você tem de si, e ela limita o teu potencial e impede você de crescer. E eu estava num contexto, ó, nessa outra empresa, em que eu vivia isso, eu era isso, não existia o nível de segurança, eu era insegurança em pessoa. Acho que a única coisa que eu conseguia fazer era falar, e falar assim, bem mal comunicado o que eu queria passar. E aí, entreguei o currículo e eu caí aqui na Avenue Coach, que é uma cultura maravilhosa. Mas fiz um teste técnico, a Laís, inclusive, fez o meu processo seletivo, é maravilhosa, ela falou assim, olha, para o cliente, o teste técnico ainda não está batendo, mas ó, a gente tem o P2P, que esse programa é maravilhoso, tu consegue aprender, se desenvolver, você topa? Eu falei, topo, vamos. Entrei no P2P, alguns meses ali, fazendo assignments, de repente, eu falei assim, meu Deus, não consigo. Chamei a Laís, 2 meses depois, sem conseguir fazer uma linha de código, eu chamei a Laís, falei, Laís, você cometeu um erro, você está errada, eu não devia estar aqui, tá? Você me contratou errado, não sou capaz, eu não consigo fazer, não está dando certo, e aí a gente tem que ver o que vai fazer. Como quem diz assim, já, né? Adeus. Ela falou assim, não, ó, vem cá, senta, vamos raciocinar. E aí ela já começou ali, ai meu Deus, 10 minutos. Ela já começou com os pontos que são muito importantes para mim, foram muito importantes para minha jornada, que é parar, olhar e dizer, faz sentido isso que eu estou pensando? Peraí, pausa sua insegurança. Se distancia um pouco desse cenário. Faz sentido isso? Você está tratando de uma empresa que tem todo um processo seletivo, tem todo um cuidado para selecionar a pessoa que vai entrar nesse contexto. Você já conversou com a pessoa responsável? E aí eu fui, chamei a pessoa responsável, Romão, falei, Romão, não estou conseguindo, Ele olhou, ó, respira. Seu desempenho tá bom. Você está conseguindo entregar. Você está conseguindo fazer. Eu falei, mas eu sento na frente do computador e me dá crise de ansiedade, só de pensar que eu tenho que trabalhar. Aí ele falou, ó, então faz assim, conversa com o Arthur. Vamos lá, conversa. Eu não tenho suporte para te ajudar nesse ponto, mas conversa com o Arthur. E aí, eu não tinha nem banho ainda, conheci o Arthur, e aí ele começou a trabalhar comigo. Me chamou, né, com todo jeitinho, falou, você não acha que é interessante você conversar com uma psicóloga? E tanto ele quanto a psicóloga, eles começaram a me mostrar alguns pontos. Verdade que a minha insegurança era muito gerada a partir das expectativas que as pessoas tinham, mas que eu achava que as pessoas tinham. Em um dado momento da minha carreira, as pessoas criaram, sim, expectativas em cima de mim que eu carregava comigo. Só que em algum momento eu virei essa chave e eu comecei a eu mesma criar as expectativas do que eu queria mostrar para elas e do que eu achava que elas esperavam de mim. Então eu tentava ser a Mulher Maravilha e mostrar que estava tudo certo, tudo perfeito e fazer tudo certo, tudo perfeito. Quando na verdade não é isso. A gente não vai ser perfeito, a gente não vai conseguir atingir expectativas o tempo todo. E a insegurança, ela é muito baseada no medo, ela é muito fundamentada no medo. A visão que eu tinha de mim era de uma pessoa que não conseguia se comunicar, que não era incapaz de fazer uma apresentação igual eu estou fazendo hoje, que era incapaz de levantar e dar sugestões. E aí eu não vou conseguir passar por todos os pontos da minha história, porque eu falo bastante, mas ali ao longo dos projetos, ao longo dos times, depois que eu entrei para a conta que eu estou hoje, eu fui descobrindo que primeiro eu tive que lidar com os profissionais extremamente fora da curva, e eu tive que aprender a não colocar uma linha para eu me nivelar, eu tive que aprender a olhar para esses profissionais e não deixar o desempenho deles me definir, e entender quem eu sou, independente deles. Porque se eu coloco uma linha de comparação, de duas uma, ou eu estou me colocando abaixo,
e eu tô me colocando como incapaz, ou eu tô me colocando acima e eu tô me colocando num nível quase de soberba, em que eu não preciso de ninguém e eu sou autossuficiente. Então, eu tive que aprender a ponderar isso tudo e entender que eu virar para os meus colegas que são muito fora da curva e virar e falar assim, meu, eu não sei. Tu me ajuda? Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Você me ajuda? E aí, todo esse ambiente que as equipes foram construindo, que isso é muito mérito da Avenue Code também, tá? Teve muita participação de criar um ambiente confortável, um ambiente seguro, dos tech leads também, de virar e falar assim, ó, vem aqui, ó, pode falar. Você não tá entendendo? Vem aqui, a gente vai te mostrar. Você não tem problema você não entender, não tem problema você não saber tudo. Vamos ver, ó, aí entraram a parte dos Scrum Masters, que inclusive, um dos pontos que eu acho que é muito válido é a gente abrir para as pessoas ao nosso redor as nossas dificuldades, a gente conhecer as nossas dificuldades e abrir e se permitir ser auxiliado por elas. O Scrum Master virar para mim e falar assim, olha, vem cá, você está achando isso, mas teu feedback é bom. As pessoas gostam de trabalhar com você. Você tem facilidade lidando com pessoas. Você vê pontos que as pessoas não se preocupam, porque você pensa em negócio, você pensa em projeto. Isso é muito válido, isso é muito necessário. O seu técnico, você aprende. Seu técnico, você desenvolve. Você tem skills e pontos positivos que agregam muito no time. E eu não conseguia ver isso. Eu focava só na parte negativa e eu permitia que isso me definisse. Então, eu vou pular para os pontos que eu acho que dá para agregar. Eu poderia falar assim, por horas, tá? Mas os mais importantes, o mais importante de todos, falar. Tá? Se tem alguém aqui que não sente que tem abertura para falar com o seu time, PO, Scrum Master, colegas de trabalho, não tem um buddy, não tem um manager, gente, procura. Eu tenho certeza, eu coloco a mão no fogo pela cultura da Avenue Code, pelos Avenue Coders que estão aqui, e eu sei por mim, eu digo por mim. Se você me chamar no privado, mesmo que não seja da mesma conta, eu vou tentar te auxiliar. Eu tive exemplos de pessoas aqui dentro que tentaram me auxiliar até na minha descoberta da minha jornada, do que eu quero fazer lá na frente. Foram quase 2 anos, em que se eu olho para trás e eu vejo quem eu era antes e eu falo, meu Deus do céu, não é possível que eu seja a mesma pessoa. Hoje eu tenho autonomia para chegar num chat com todo mundo da conta e falar assim, gente, por que a gente não faz isso aqui diferente? E se a gente fizesse diferente? E eu tenho autonomia para virar para minha Scrum Master e falar assim, amiga, eu quase soltei o nome, não pode. Amiga, e se a gente fizesse dessa forma? Se a gente levantasse esse ponto, será que não vai impactar ali? Então, assim, se permita, fale, se permita expressar, se permita errar e busque auxílio. A gente tem muitas pessoas capacitadas para ajudar. E aí, outro ponto, entrando na linha do falar, se conheça. Conhecimento é poder, é a frase do Littlefinger, de Game of Thrones, né? Que a Cersei ainda rebate com poder é poder, mas não, conhecimento é poder, sim. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. A parte espiritual à parte, tá? Não vou entrar nesse mérito. Para mim fez muito sentido, foi muito necessário na minha jornada, me conhecendo. A parte espiritual foi essencial. Mas fora isso, se você não quer seguir por esse caminho, se conheça. E um framework que pode ser muito recomendado, que inclusive a gente usa para montar o nosso IDP, é a análise SWOT, que você vai ver o que tem de bom e o que tem de ruim que você pode trabalhar. E, gente, ninguém é só ponto de melhoria. Todo mundo tem um ponto de força. E o legal é você desenvolver seus pontos de força também. E aí, se eu for entrar aqui, eu vou falar em tudo aquilo que vocês já cansaram de ouvir, que o Arthur vive falando maravilhosamente bem. Mas é seguir nessa linha de desenvolver o que há de bom e que pode ser alavancado dentro da sua capacidade ali, do teu conhecimento. Outro ponto também, pedir feedback. Feedback é a maior maravilha que foi inventada e eu amo a Avenue Code por implementar essa cultura, porque depois que eu tive a liberdade de virar para qualquer pessoa que eu quiser e mandar um pedido ali de feedback no Culture Rocks, gente, ninguém segura, eu mando mesmo, acabou o projeto, trocou o projeto, eu mando mesmo, quero saber o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu posso... Como que tá? O que vocês estão esperando de mim? Eu estou entregando que você... Eu estou agregando para a equipe? Eu estou entregando valor para o cliente? Para os meus pares? O que eu posso fazer para melhorar isso? E aí vai muito de encontro com o meu objetivo de carreira, né? Mas a ideia é você pegar os feedbacks para te alinhar no seu objetivo. E olhar de fora. Essa dica eu peguei com o Arthur. E ela é maravilhosa.
porque eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito boa para dar conselho para os outros, para aplicar para mim, não. Aí o que acontecia? Quando eu via uma situação de, por exemplo, eu troquei de projeto pela segunda vez, e era um projeto que eu não conhecia, novo, completamente fora de contexto, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí me viraram a falar assim, escuta, por que você acha que não vai conseguir? Você já passou por um projeto. Se fosse uma terceira pessoa que estivesse pedindo conselho para você, você sabe que essa pessoa já passou por fábrica de sustentação, já passou por projeto, deu tudo certo, o feedback foi bom. Você ia falar para essa pessoa ficar desesperada? Eu falei, realmente, não. E aí a pessoa vira para mim e fala assim, então por que você está desesperada? Ou seja, se colocar de fora, nem que seja por um pouquinho, ajuda você a ser mais racional do que ouvir as suas emoções e dar voz para a insegurança. A insegurança, gente, ela não é um monstro de 7 cabeças e ela não é ruim. Ela pode sim ser muito boa, porque ela é o que coloca uma reguinha para a gente saber aonde a gente consegue ir, faz a gente ir com mais cautela. Se não fosse pela insegurança, pelo medo, ia ser tipo aquele filme Divergente, que eu não sei se vocês assistiram, mas tinha uma galerinha lá que geneticamente modificada que não sentia medo. Então eles pulavam de trem andando, faziam de tudo. É mais ou menos isso. Imagina se a gente vivesse num trem desenfreado, sem medo, sem insegurança. É caótico, no mínimo, né? Então, assim, abrace essa insegurança, transpareça uma postura que passe conforto para as pessoas que estão trabalhando com você, porque eles precisam saber que você sabe o que você está falando também. Se você precisar ir virar e falar assim, eu aprendi isso ontem, a postura, né, do Superman, você virar e falar assim, eu não sei. Não tem problema. Mas é diferente você fazer um eu não sei do que você fazer assim, ó. Eu não sei, eu não. Levanta a cabeça, respira, entende quem você é, entende suas capacidades e assuma que você não sabe, mas com uma postura mais segura, uma postura confiante. Então, esse que é o haja com segurança. E o último ponto, o mais importante, que eu acho que foi o que bateu para mim, decida. Decida, decida combater a sua insegurança. Decida chamar um career advisor, chamar um buddy, se permita ouvir, se permita ser transformado, porque o processo de transformação não depende da empresa que você está apenas, depende de você. A empresa ajuda? Ajuda. Os colegas ajudam? Ajudam, mas depende de você, primordialmente, tá? E lembrando que o estar equilibrado não é estar imóvel, é mover-se sem desabar, ou seja, você nunca vai estar super seguro de si e acabou, ou você nunca vai estar num ponto em que você não vai se sentir inseguro. Se você estiver num ponto reto, que você nunca vai sentir uma oscilação, isso quer dizer que você está numa zona de conforto. Então, assim, se permita sair para fora da caixinha e abraçar desafios. Ah, eu consegui falar nos 30 minutinhos. E a última telinha, eu quis muito colocar por escrito o nome de algumas pessoas que ajudaram muito na minha jornada, extremamente necessários, e se eu fosse colocar o time de desenvolvimento, ia ser muito mais gente, tá? Mas, assim, são pessoas que esses 2 anos me ensinaram muito e vêm me ensinando muito. E se eu estou hoje apresentando uma palestra na Career Week, um tema desse, é muito devido ao fato que eles me ajudaram a enxergar quem eu realmente era e me ajudaram a me conhecer. Inclusive, até estou fazendo parte do processo de buddy. Quem não conseguia pedir ajuda hoje consegue estar se colocando à disposição para ajudar essa transformação.